Eu sou nutricionista, formei-me na Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto. Entretanto, fiz o meu mestrado, comecei o meu mestrado quando estava a ingressar na Ordem aqui em Portugal sobre Ciências do Consumo e Nutrição e divido assim o meu trabalho entre a clínica desportiva, a saúde pública, porque também é uma área que eu gosto muito, e depois a parte da comunicação de ciência com alguns artigos mais para o público em geral. Porque o problema de muitos dos artigos que nós possamos escrever no mundo académico é que dificilmente às vezes chegam a quem tem de chegar. Então fazer essa ponte entre a parte académica e a parte prática, seja com atletas, seja com pessoas não atletas normais, é muito desafiante. Então tem sido por aí a minha vida profissional e académica. Ah, legal. Você escreve também, né? Faz alguns artigos em termos de. Eu já li um artigo seu até com a Rita, mas você escreve numa revista, no jornal, não lembro agora. Depende, Fernando. Depende um bocadinho também do tema. Há alguns que vão para jornal, outros que vão para o Shifter, que também é uma plataforma de comunicação mais digital, e mais virada também para o mundo digital. Depende um bocadinho também do público-alvo que eu acho que interessa naquele tema em particular. Portanto, eu tento adaptar também a audiência ao tema em questão. E pronto, costuma ser em vários sítios, não tenho assim nenhum em específico. Ah, legal. E se eu não me engano também, o Vitor falou que você estava fazendo um trabalho, não sei se tem um CrossFit, questão de suplemento, como é que é? Você podia falar um pouquinho pra gente? Claro, então, olha, esse trabalho que o Vitor referiu é o trabalho que deu origem à minha tese de mestrado, à minha dissertação de mestrado. E então foi um trabalho que começou a ser desenvolvido no sentido de perceber como é que era o comportamento dos atletas de CrossFit em relação ao consumo de suplementos alimentares. Portanto, nós não tínhamos dados, nem havia dados sobre o padrão de consumo dos suplementos alimentares de atletas de CrossFit, e como era o tema da minha dissertação, do meu mestrado, e era um tema que eu gostava, foi um tema, lá está, que eu trabalhei não só com o Vítor, mas também com António Pedro Mendes, com a ajuda da Catarina Augusto, e pronto, e foi um tema excelente de trabalhar, e vai ser publicado muito em breve. Está Ah, legal. e portanto vai ser submetido muito em breve. Ah, então quando tiver saindo, você avisa a gente, tá? Pra gente poder ver, ficar ligado aqui. Mas Obrigada. vamos lá, vamos começar então nosso assunto. Eu queria que você já introduzisse um pouquinho sobre os transtornos alimentares, né? Falasse um pouquinho das diferenças e também já falasse um pouquinho da literatura, né? O que a gente tem hoje, como é que estão os estudos hoje? Aqui, em relação aos transtornos alimentares, eu vou tentar alternar entre a forma de dizer aqui em Portugal, como se diz no Brasil. Fica à vontade. Sempre que eu falar em perturbações de comportamento alimentar, a doença de comportamento alimentar, eu estou a falar daquilo que no Brasil se chama os transtornos alimentares, ou seja, o comer transtornado. E, e sabes que, na verdade, foi um interesse que me surgiu no Brasil, porque o ano passado eu tive de ir ao Brasil em trabalho, com o NEDPRO, e portanto, quando estava na USP de visitar a Universidade de São Paulo, conheci a professora Marla Alvarenga na cantina. Falei com ela e percebi que, de facto, em comparação com o Brasil, o trabalho que estava a ser feito na nutrição com as perturbações de comportamento alimentar em Portugal era quase inexistente. E então ela tem sido muito gentil em mandar-me materiais e apoiando muito também este início de trabalho que eu gostava de desenvolver, porque de facto as doenças de comportamento alimentar que as caracteriza são doenças psiquiátricas, portanto são doenças do foro psiquiátrico, em que a base comum é haver sempre uma perturbação insistente na alimentação, seja por excessos, seja por deficiência de ingestão, seja por comportamentos, ou seja, está sempre associada à alimentação. Em termos de tipos de doença, nós podemos dividir isto aqui em dois grupos, ou seja, tu tens doenças de comportamento alimentar, transtornos alimentares que já são identificados no DSM, ou seja, no compêndio de doenças psiquiátricas que são bem definidas e bem estudadas, e aí no DSM já tens anorexia nervosa, já tens
a bulimia nervosa, que também depois podemos explorar um bocadinho mais em pormenor, se for assim, se for do interesse, a compulsão alimentar, o pica. O pica é uma perturbação de comportamento alimentar muito curiosa, porque basicamente o doente quer ingerir alimentos que não são comida. Tens a ruminação, onde tu tens regurgitação, tens vómito, tens cuspidela da comida, depois voltas a ingerir, ou seja, tens uma panóplia de doenças de comportamento alimentar que já estão bem definidas. E depois tens outras que ainda caem num espectro um bocadinho mais lato e que ainda não são consideradas no DSM, como por exemplo a ortorexia nervosa, ok? E que aí eu espero, pelo menos tenho esse anseio, que havendo mais literatura sobre elas, e nós depois também vamos falar um bocadinho também, lá está, sobre cada uma delas, acho eu, mas havendo mais literatura sobre elas, há mais possibilidades delas serem consideradas na sua gravidade, porque o problema também do estudo sobre as doenças de comportamento alimentar é que no início, e quando eu digo no início, há uns 20, 30 anos, falavas muito pouco destas doenças, embora elas já fossem prevalentes, e quando falavas de anorexia, bulimia, não tinhas um conhecimento muito extenso sobre estas doenças no seu todo, ok? E portanto, todas estas aqui estão super bem diagnosticadas, estão super bem estudadas, contudo há um conjunto delas, nomeadamente a ortorexia, que não está. E portanto eu acho que um aumento na literatura em relação a isso é super importante para podermos continuar a estudar e a diagnosticar e a fazer o trabalho multidisciplinar que se exige. E já pegando esse gancho da ortorexia, até você me passou uns artigos, né? Eu pedi, ela me passou uns artigos, foi super legal. E alguns sobre ortorexia nesse público, né? Dos atletas, que a gente tem falado bastante. Aí eu já queria te perguntar se existe, sim, uma prevalência maior entre atletas dessas doenças de comportamento alimentar ou não? Lá está, aqui em termos de estudos de prevalência, parece apontar que sim, ok? Parece apontar que sim. Em termos de estudo de prevalência em população geral, no Brasil tem apontado para os 5% da população com doença de comportamento alimentar. Em Portugal não há estudos muito extensos sobre esta questão, mas de facto no mundo dos atletas nós estamos a falar de uma prevalência estimada de cerca de 13,5%, ok? E isto depois vai variando no tipo de desporto, ou seja, há desportos que nós vamos ver que temos uma prevalência muito superior, também pelo perfil do atleta, também pelo perfil do percurso desportivo do atleta, e há desportos em que nem tanto. Mas de facto aqui em termos de prevalência geral nos atletas tem sido apontado cerca de 13,5%. Bem superior nas senhoras, portanto o grupo das atletas femininas e daí também a necessidade e nós termos focado a questão da atleta feminina no tema principal, porque de facto estamos a falar normalmente de cerca de 20% da população atleta feminina com doença de comportamento alimentar e nos atletas masculinos normalmente costuma ser cerca de 7, 8%, rondar ali os 8%. Agora, Fernando, também há aquela questão do pobre diagnóstico nestas doenças. Acontece muitas vezes estas doenças não serem sequer diagnosticadas. E, na verdade, quando tu pensas que de todos os doentes com doença de comportamento alimentar, estima-se que apenas 20% procure tratamento, a quantidade de doentes que vão passar abaixo do diagnóstico é brutal. Portanto, estes números são só indicativos, não é? Dão-nos uma pista de como é que estará o estado da arte neste aspecto e nesta questão, mas não são de todo, eu não acredito que de todo que sejam representativos, porque são doenças que infelizmente são muito bem camufladas e portanto é muito, muito, muito fácil tu veres atletas que vivem a vida toda sem um diagnóstico, sem tratamento, e não só atletas, também na população em geral tu acabas por ver isso. Portanto, lá está. São números que infelizmente nos dizem muito pouco. E aí, até já aproveitando antes de entrar nesse assunto, até dos questionários que eu queria te perguntar, os jovens, é uma dúvida que eu tenho. Existe uma prevalência maior, a gente já falou da mulher, tanto que a gente vai focar bastante na mulher atleta, mas o jovem, ele tem também uma prevalência
mais alta ou não? Parece que não. Sabes que aqui o jovem, e principalmente o jovem adulto, parece estar muito bem representado nos picos destas doenças. Por exemplo, quando falamos da anorexia, normalmente o período onde está estudado, de facto, há um maior diagnóstico, é sempre os 19, 20 anos. O que não significa que a doença não tenha aparecido antes, mas normalmente o diagnóstico, na maioria, está naquela faixa etária. Na bulimia nervosa, a literatura já aponta um intervalo superior, entre 16% a 20%. Portanto, não é tão afunilado. Contudo, em termos de prevalência, embora os estudos sejam poucos, e lá está, por isso é que também ainda são temas pouco estudados, mas de facto os atletas pré-adolescentes, na fase pubertária, parecem estar mais suscetíveis, porque também, como são doenças que têm muito por base a própria autoestima, e a relação do self, do próprio, com os outros e com a expectativa dos outros. Também são doenças que estão mais propícias ao aparecimento na fase pubertária, na fase da adolescência, por todos esses motivos. Portanto, eu acho que a fase da pré-adolescência à adolescência, embora a literatura nos diga que devemos estar atentos aos jovens adultos, eu acho que de facto a fase da adolescência é um período fulcral, e aqui falando mais do atleta, para o treinador estar atento, para a família do atleta estar atento, para os colegas do atleta estarem atentos e da atleta. Portanto, eu acho que aí é uma janela de oportunidade para um tratamento precoce muito, muito importante. Ah, legal. Com certeza, eu acho que a atenção sempre com. Eu acho que em todos os aspectos da nutrição esportiva, quando a gente trabalha com jovens, a gente deve ter, da nutrição em geral, uma atenção redobrada, mas eu acho que nesse aspecto é muito importante. E aí, já entrando na parte dos questionários, né? Existem alguns questionários, né? Você poderia citar alguns que você acha relevante, que tem uma boa aplicabilidade? Eu sei que cada uma tem um questionário diferente. E a outra questão também é que você já comentou que é difícil, né, chegar ao diagnóstico, né? E eu queria saber se existe um tabu entre os próprios atletas, até numa forma de subreportar, né, determinados sintomas, enfim. Pois, essa é uma questão excelente. Acho que levantaste aí um conjunto de ideias que são mesmo importantes de nós debatermos. Assim, em relação ao tabu e ao estigma, eu acho que dificilmente eu conheço doenças no âmbito daquilo que é o atleta com que nós trabalhamos, que estejam envoltas tanto em estigma como as doenças de comportamento alimentar. De facto, quando tu olhas para a comida em si tem um componente social brutal e é uma coisa muito pessoal. Aquilo que nós gostamos de comer, o que nós comíamos na nossa infância, são tudo questões muito pessoais e que dizem muito de nós. Por isso é que também, e tu sabes isso porque és colega, quando a pessoa chega na consulta de nutrição, muitas vezes até fica algo que constrangida em contar o que come, não só porque acha que pode ser julgada, mas também porque faz muito parte dela e é uma componente pessoal brutal. Quando a isso juntamos a possibilidade de estar ali uma doença que pode levar a atitudes por parte dos outros, a recebermos um tratamento diferente, claro que lá está, são doenças que estão embrenhadas em estigma. E eu acho que também estão embrenhadas em estigma porque nós temos sido mesmo muito incompetentes, e eu digo sempre isso, eu não entendo como é que em 2020 nós falamos tão pouco de doenças de comportamento alimentar, eu não entendo como é que não há formação obrigatória quando os treinadores fazem as suas formações para fazer o seu trabalho, como é que não há um tempo dedicado a estudar isto? Como é que tu às vezes vais falar com tantos treinadores e sentes uma resistência muito grande em falar deste assunto? Eu acho que é completamente inexplicável e mesmo os nutricionistas, nós não estamos preparados para lidar com estes doentes. Muitas vezes, quando os doentes nos chegam ao consultório, nós não sabemos o que fazer, porque eu também não sabia, e honestamente foi a primeira vez que eu me senti verdadeiramente incompetente, foi há uns anos em consulta com uma doente com anorexia nervosa, porque eu não sabia o que fazer. Ok, e eu acho que em termos de formação nós ainda estamos muito longe daquilo que seria o ideal. Porque é que eu sei quantas gramas de creatina tenho de dar àquele atleta, mas se aquele atleta
me reportar um consumo que eu percebo que é claramente inventado e eu estou a perceber que há ali comportamentos escondidos e tudo, porque é que eu aí não sei reagir? Não sei porque não estudei, não é? E por isso é que nós também, são doenças que pedem muito de nós, em termos de estudo, da psicologia, de todas as dimensões que abraçam estas doenças. E portanto, eu acho que lá está, o estigma também existe, porque muitas vezes são doenças que vão para debaixo do tapete. Não sei se vocês têm essa expressão de empurrar para debaixo do tapete, mas é isso, Certo. é muito isso. E portanto, principalmente, mesmo aqui em relação, estão a falar da compulsão alimentar, que aparece muito em consulta, às vezes, e a compulsão alimentar é estimado que seja a mais prevalente, ok? Às vezes nós não estamos capacitados para tal. E não tem problema nenhum nós dizermos que não sabemos lidar com uma determinada patologia. Às vezes, se me aparecer, por exemplo, um doente oncológico ou em fase de recuperação, eu reencaminho para um colega que saiba trabalhar e que esteja mais dentro dessa vertente, porque de facto não tem problema nenhum dizer não sei, o que tem problema é fazer mal. Ok? Portanto, se nós procurarmos estudar, não temos, vamos estar defendidos pelo conhecimento e, portanto, será muito mais fácil. Mas esse estigma que tu falaste, de facto, ele existe. E em relação à outra questão da tua pergunta, à parte inicial da tua pergunta, sobre o diagnóstico e os questionários, é assim, as doenças de comportamento alimentar são doenças psiquiátricas e, portanto, aí o diagnóstico tem de ser sempre com o médico. Portanto, aí o médico é que faz o diagnóstico. E mesmo quando, por exemplo, mesmo o orto para diagnóstico da ortorexia nervosa, todos estes questionários que nós sabemos que existem, eu penso neles sempre como uma ferramenta de investigação. Ou seja, se eu pegar neles, normalmente seria para investigar, não em contexto de consulta, porque lá está. Tu sabendo as condições, os sintomas, os comportamentos típicos da doença, tu consegues estar preparado para assumir o que é que se pode estar a passar ali naquele caso, ok? E portanto aí o mais fácil e o melhor é sempre tu falares. No caso de ser um atleta menor, falares com o progenitor, com quem veio o atleta à consulta. No caso de ser um atleta adulto, ou jovem adulto, às vezes é mais fácil tu até esperares uma consulta, ganhares mais confiança, procurares ter maior abertura com o atleta, porque são coisas que muitas vezes não te vão dizer na primeira consulta e tu até podes não perceber na primeira consulta. Ou seja, ter conhecimento desses questionários, Fernando, eu acho que é mesmo importante, mas para conhecer a doença, as doenças. Ok, para as conhecer, não necessariamente para diagnosticar, porque lá está, essa parte do diagnóstico é sempre com os médicos. E claro que aqui, e também está aqui a Maria a falar, a questão do trabalho com o psicólogo e com o psiquiatra é fundamental. Nem sempre conseguimos articular isso muito bem. No mundo perfeito, estaríamos os três a trabalhar ao mesmo tempo, nem sempre conseguimos, mas é de facto importantíssimo. Mas aí os questionários eu vejo sempre mais no sentido da investigação, não tanto em consulta. Certo, importante. E aí eu já vou deixar até algumas coisas que eu mesmo penso nesse sentido. Primeiro, concordo com você, como a gente, na nossa formação, não tem algo direcionado a isso, eu acho que nunca foi tão claro, principalmente com as redes sociais, esse aumento das redes sociais, a gente percebe cada vez mais as pessoas tendo algum desses comportamentos. Outra coisa que eu acho interessante dizer, até sobre essa colocação dos psicólogos, eu ainda vejo muitos colegas com o tabu, o próprio nutricionista, de chegar e falar para o paciente, olha, será que não seria legal procurar também um psicólogo? Olha, essa parte eu acho que a gente deveria ter também o suporte de outro profissional. Enfim, ainda existe também esse medo de, será que ele vai levar para um lado ruim, que eu estou indicando ele para um profissional? Isso existe, né? E que eu acho também que a gente tem que mudar isso, né? Eu acho que se a gente consegue perceber algo que está além da nossa capacidade ali naquele momento, a gente tem que indicar. E terceiro, só para não deixar passar, não sei se você já leu esse trabalho, quando eu fui falar com o professor Marcos, que falou aqui na live, ele também trabalha muito com questão de comportamento, eu falei sobre um artigo que ele postou, que era sobre ortorexia, e foi feito com pessoas normais e estudantes de nutrição.
E os estudantes de nutrição tinham uma prevalência muito alta, né? Nesse trabalho mostrou uma prevalência bem alta. Então também é outra coisa que a gente tem que pensar. A gente também tem que se olhar ali e tentar entender. E é muito interessante aquilo que tu falaste da questão de às vezes termos algum medo. Porque, para, também nós percebemos que nem sempre uma primeira consulta, por exemplo, mesmo que nós consigamos ter uma boa imagem do que se passa com aquele atleta e do que nós possamos ter de fazer e que muitas vezes pode estar ali um problema maior e até uma perturbação do comportamento alimentar, nem sempre nós na primeira consulta sentimos que é o momento certo para fazer essa abordagem, porque lá está, Tá? mesmo que nós não tenhamos esse preconceito da psicologia, da ajuda do psicólogo, eles podem ter. E então, às vezes, o que eu faço e o que eu sinto que também ajuda é ir trazendo o assunto devagarinho, ou na consulta seguinte, ou até por e-mail, depois também conversando, porque lá está, às vezes o preconceito do outro lado é tanto que tu podes perder o atleta ali. Porque ele pode não gostar de achar que tu estás a revê-lo no doente. E lá está, eu acho que no Brasil também se sente muito o que se sente aqui, que ainda é um bocado aquela ideia, infelizmente, muito ainda prevalente, que de facto o psiquiatra, o psicólogo são só em último caso. E não são. Nós não queremos é que o número de hospitalizações por tentativa de suicídio, que é muito prevalente na anorexia e na bulimia, muito prevalente, nós não queremos é que isso chegue a esse ponto. E mesmo em relação, por exemplo, a doenças como a obesidade, muitos atletas que, por exemplo, têm uma época má e depois têm um sobrepeso acentuado, não chega à obesidade, mas tu percebes que está ali uma componente psicológica muito grande, ou porque a época correu mal, mudaram de treinador, aconteceu qualquer coisa. Mesmo com esses, é difícil muitas vezes tu abordares a questão do psicólogo. Tu podes ter o melhor plano de sempre, se não houver predisposição do atleta para trabalhar essa parte, ok? Tu não consegues e, portanto, às vezes também escolher um momento em que se fala sobre essa questão da necessidade de ajuda multidisciplinar, seja com o fisioterapeuta, seja com o treinador, seja com o psicólogo, seja com o psiquiatra, às vezes é difícil. Com certeza, é importante a gente ganhando essa relação de confiança, né, com o atleta, com o paciente, e ter realmente esse time para conversar sobre o assunto, né? Mas já então entrando na parte do atleta em si, o que você acha? Os aspectos assim dentro do estilo de vida do atleta ou do próprio esporte que podem potencializar, né, essas doenças de comportamento alimentar. O que você vê dentro do esporte? A própria busca, às vezes, que a gente fala muito daquele peso perfeito para uma performance. O que você acha que pode influenciar negativamente para essa grande, vamos dizer assim, quantidade de atletas apresentando transtornos alimentares? Olha, eu acho que acaba por ser muito o próprio perfil do atleta é muito compatível com o perfil o perfil típico de algumas destas doenças que nós falamos. Por exemplo, a maioria dos bons atletas, com licença, tu percebes que são pessoas muito focadas, são pessoas super dedicadas, são pessoas que treinam desde a infância, são pessoas cujo peso tem um fator importante associado à performance. A performance é o expoente máximo de autossignificância, de autoeficiência e autoeficácia para eles. Portanto, tens ali um conjunto de características, não só do atleta, mas também da própria vida que o atleta leva, muitas vezes desde a infância, que são potenciadores, muitas vezes, do desenvolvimento destas doenças de comportamento alimentar. Porque a maioria dos doentes que tu vês, normalmente, são pessoas muito focadas, são pessoas muito determinadas, obcecadas até. E para um bom atleta tem de haver um certo nível de obsessão, porque o nível de exigência é tanto que ou tu estás super focado ou tu então não consegues. Porque muitas vezes, por exemplo, nesta altura de isolamento social, às vezes tu não tens o teu treinador a puxar por ti, às vezes não tens os teus colegas em casos de desportos de equipa e, portanto, ou fazes com a tua própria automotivação ou não fazes.
E, portanto, essas características psicológicas são bastante compatíveis e acabam por potenciar também o aparecimento. Depois há aquela questão, sabes, Fernando, do próprio, lá está, da própria associação entre performance e sucesso e o peso, ok? Depois tens aquela ideia de que o atleta, sendo atleta, tem de ter o corpo X, Y, Z. E honestamente, às vezes, o corpo que fica melhor no Instagram, acham os atletas, não é o corpo que lhes dá às vezes a melhor performance. E, Com tu, certeza. dependendo da modalidade, dependendo da forma como o jogador faz trabalha a sua modalidade, se houve uma mudança na sua carreira, uma mudança de estratégia com o treinador, isso aí tem impacto e nem sempre para isso nós precisamos do corpo sarado, seco, que se gosta de ver no Instagram. Não é por aí muitas vezes. E portanto, para nós conseguirmos perceber a fisiopatologia destes doentes, também muitas vezes temos de perceber o impacto que o peso tem na autoestima deles. E também são pessoas em que o peso é vigiado desde criança, normalmente. Tudo isso são fatores propensores ao desenvolvimento da doença. Por isso é que também lá está. Principalmente quando chegamos a uma fase de pré-pubescência, puberdade, de pré-adolescência, é importante estarmos atentos aos sinais e aos comportamentos desses atletas, porque desde pequeninos que estão ali fatores que de facto podem não ajudar. Com certeza. Eu li também alguns trabalhos que você me enviou sobre. Na verdade, eu não sei se dá para dizer que é tão óbvio assim, uma coisa vai predispor a outra, mas essa insatisfação com o corpo está diretamente ligada a essas doenças de comportamento alimentar, né? Exatamente. E isso, como você. Desculpa te cortar. Pode falar, pode falar. Não, fala tu, que eu estou a falar mais. Não, e como a gente já citou, eu acho que isso é bem comum no adolescente, principalmente naquela fase ainda que ele está se conhecendo, enfim, a gente sabe que tem uma fase ali que é complicada. Então, por isso que a atenção especial para o atleta nessa idade é de extrema importância. E eu sempre lembro do artigo que você escreveu com a Rita também, daquela, eu esqueci o nome dela agora, mas uma atleta corredora, né, se não me engano. E, na verdade, o artigo era sobre o REDS, mas tem esse cunho também da questão de buscar o sempre estar mais leve, etc. Pode falar um pouquinho desse caso? Que eu acho que encaixa muito, né? Aqui em relação ao artigo da REDS, e sabes que também mesmo na nossa comunidade às vezes há um bocadinho de confusão entre REDS, entre doença de comportamento alimentar. Vai, tudo igual. Sempre para haver REDS há a doença de comportamento alimentar. E portanto não é necessário uma condição estar sobreponível com a outra. Da mesma forma que tu tens imensos atletas com doença de comportamento alimentar que nunca tiveram e nunca vão ter REDS. Ok? Mas aqui em relação à Mary Cain, a Mary Cain era uma atleta do projeto Oregon, da Nike, e que durante anos sofreu uma pressão exacerbada para a perda de peso, para comportamentos com substâncias diuréticas, com overtraining, e portanto foi uma atleta que nos anos em que era suposta ela estar a ser a promessa desportiva que deveria ser, viu o seu desempenho completamente comprometido devido à incompetência e à irresponsabilidade do projeto em que estava inserida. E de facto aqui a história da Mary Cain foi excelente, porque depois o New York Times pegou na história, imensa gente começou a falar de REDS, o que é ótimo para que a comunidade desportiva tenha mais consciência sobre o problema, para que nós também nutricionistas que trabalhamos com estes atletas tenhamos mais consciência sobre o problema e portanto eu acho que aqui foi um exemplo claro de REDS e que, lá está, a Rita está aqui a dizer isso mesmo eu tenho de agradecer a colaboração dela nesse artigo, que ela barra na REDS e em muitas outras coisas também. Mas, e de facto aqui, lá está, é sempre importante, eu acho, nós fazermos esta divisão entre a REDS e entre as doenças de comportamento alimentar. Claro que sim. Mas se me permites, também uma questão aqui que a Raquel levantou aqui em baixo, que eu me esqueci há bocadinho de falar, e que também depois podemos desenvolver, Fernando, é aquela questão de facto não haver um corpo estereotipado para as doenças de comportamento alimentar.
As pessoas com doença de comportamento alimentar, mesmo muitas vezes até com anorexia, podem ter um peso que não tem de ser assim tão baixo. Os cut-offs do IMC já são diferentes, não tem de haver perda da menstruação. Tens pessoas com doença de comportamento alimentar e atletas também, por exemplo, atletas em que o peso e o IMC deles esteja até. E aqui estou a falar de IMC porque são atletas com maior peso, por exemplo, lançamento do peso, certas modalidades em que tu até podes ter doença de comportamento alimentar e não ter um aspecto típico da atleta com anorexia. Por isso, essa questão que a Raquel levantou também é super importante. Mas aqui a Reds foi de facto um exemplo, a American foi um exemplo assim paradigmático, exemplificativo desta síndrome. E que lá está, foi super importante e a coragem que ela teve também em falar. Porque assim, tu sendo atleta, tu não queres desagradar a ninguém, não queres não agradar ao teu treinador, não queres não agradar aos teus pais que investiram imenso dinheiro e tempo a levar-te aos treinos, a levar-te às competições. Não não te queres deitar a ti próprio abaixo também, tudo aquilo que construíste, os sacrifícios todos, e às vezes tu acabas por engolir e aceitar, e vais aceitando, e vais aceitando, e vais aceitando, até chegares ao ponto de inflexão e de limite. E portanto aí, quando chegas ao ponto... Eu quis até falar um pouquinho da história dela, mais para mostrar o lado do. Ela era uma atleta jovem, né? Então, como a gente está falando, merece um olhar especial nesse sentido. E na verdade, o treinador, né, o esporte em si, fez completamente ao contrário, né? Foi uma pressão muito grande. Então, era mesmo para botar esse link. Como o esporte, ele também pode ser cruel, né? Com o jovem, etc. Então, isso é importante dizer. E até sobre a questão do IMC, que você comentou, esse trabalho com os estudantes de nutrição, os estudantes, as pessoas que apresentavam o comportamento da ortorexia, enfim, eles tinham IMC maior, então também. Então, não necessariamente você tem que ter aquele estereótipo da pessoa muito magra, etc., né? É importante dizer isso também. E aí, já falando das modalidades, eu queria te perguntar, eu trabalho muito com atleta de luta, né? Então, estão sempre ali buscando bater peso, ciclos de peso muito grande, a gente tenta minimizar, mas ainda é uma cultura complicada, e a gente vê uma relação bem complicada com a comida. E por isso que eu queria pegar esse link. Existe uma diferença da prevalência das doenças de comportamento alimentar em atletas que têm que chegar a uma determinada categoria, ou atletas de esporte que contemplam a estética, principalmente? Aquilo que nos aponta a literatura é que sim. Mesmo, eu agora não estou relembrada de trabalhos em luta, mas até pode ser uma coisa que podemos fazer. Wink. Mas Legal. aqui em relação à prevalência, sabes, aquilo que tu falaste é de facto muito importante, porque muitas vezes nós associamos estas doenças de comportamento alimentar com desportos estéticos, ok? E de facto nestes desportos estéticos nós verificamos que a prevalência ronda os 42%, ou seja, é bastante, ok? Se tu pensares que em ginastas, em bailarinas, bailarinos, em patinagem, patinadores, tu tens uma prevalência de doença de comportamento alimentar. Eu nem estou a falar de comportamentos desviantes da alimentação, eu estou a falar de doença de comportamento alimentar de 42%, é de facto brutal. A literatura depois, em termos de desportos de endurance, aponta para 24%, e nos desportos de equipa, que à partida tu também não associarias tanto a doença de comportamento alimentar, porque lá está, há uma ideia de que é mais no desporto individual, mas de facto aí mesmo nos desportos de equipa tu vês cerca de 16%, a literatura está a apontar para cerca de 16%. E aqui também eu acho que é porque às vezes tu teres certas personalidades dominantes na equipa, tu teres os comportamentos em cadeia na equipa, às vezes é muito fácil, mesmo nós, por exemplo, para implementar uma estratégia nutricional, às vezes sabemos que se falarmos com o capitão ou se falarmos com aquela atleta que mobiliza mais as tropas, nós sabemos que ajuda. E, portanto, às vezes também este efeito do grupo não ajuda, neste caso, nas doenças de comportamento alimentar. Em termos de luta, por acaso eu não estou presente, mas eu acredito que seja muito prevalente, porque eu já fui judoca e sei que no dia de prova de manhã o peso tem de ser aquele, porque senão não vais para o tapete. E tu trabalhaste para ir para o tapete.
Portanto, eu percebo que ainda há muita cultura e acompanhando judocas e outros atletas de outras modalidades, nós sabemos que ainda há muito a cultura do peso antiquada, da sauna, do saco debaixo da roupa, de treinado térmico, tudo isso que tu sabes tão bem como eu, melhor, e que de facto nós também temos de trabalhar para desmontar um bocadinho. Mas não é fácil, também a tua experiência deve-te dizer isso que não é fácil, e também lá está, trabalhando assim tanto com atletas de luta, eu acho que tu deves ter aí exemplos muito marcados de relações negativas com a comida. Com certeza. Até tem trabalhos observacionais mostrando que esse tipo de atleta, que passa muito por ciclo de peso, eles têm uma tendência maior a ter obesidade depois que param de lutar, enfim, deixam o esporte, se aposentam. Então, tem alguns trabalhos, algumas doenças crônicas que apontam isso. E, assim, eu acho que não dá para dissociar essa relação com a comida também, né? E tudo que se passa para... Eu tenho até um atleta, eu falo abertamente, ele estava aqui, o Bu, a gente fez uma live para falar sobre isso, porque eu falei, olha, se você... eu me arrependo muito do que eu fiz no passado. Eu falei, tudo bem, mas se você quiser falar sobre isso, a gente pode falar, porque se você ajudar um atleta jovem, se 10 pessoas estiverem na live, um te ouvir, você já está fazendo diferença. E aí a gente fez, e ele é um atleta que ele tem hoje problema renal, ele não pode fazer corte de peso, o trabalho com ele é totalmente diferente, mas ele chegava a tomar 30 dias de diurético, 5, 6 dias sem comer, sem beber água, ele falou isso abertamente, né? Então, como é que você vai ter uma relação boa com a comida tendo esse tipo de comportamento? Muito complicado. Agora, para a gente entrar um pouquinho na parte do nutricionista, a gente já falou um pouquinho, mas assim, primeiro ponto, quais são os desafios, né, para a gente pensar aí no tratamento, enfim, mas qual é o papel do nutricionista? Eu acho que é importante você que domina muito esse assunto, enfim, tentar falar um pouquinho para a gente, que eu acho que eu sinto, eu também, da minha parte, que o nutricionista fica meio perdido, né? Você já falou, e a gente tem que ter essa noção em qualquer doença, seja aqui no Brasil ou em Portugal, quem faz diagnóstico é médico, né? O nutricionista não faz, a gente encaminha. Mas até que ponto o nutricionista ele tem que entender a limitação dele? Porque eu vejo também uma corrente de alguns, e isso acontece aqui no Brasil, não sei em Portugal, que a gente sabe que com as redes sociais isso se aflora muito, de alguns nutricionistas que também querem apossar um pouquinho de tudo. Então, ele quer também dominar ali a parte da psicologia, então ele quer entrar em todas as áreas possíveis. Uma coisa é a gente estudar e a gente evoluir, como a gente falou, da importância de estudar esse tipo de patologia, mas quando que o nutricionista não deve também querer abraçar ali aquela situação? É uma grande pergunta e honestamente é uma grande pergunta que eu faço sempre que tenho um caso destes. É mesmo isso. A minha visão, e claro que também isto muda muito de atleta para atleta, porque assim, Fernando, tu às vezes podes ser um atleta com dois atletas com a mesma patologia, mesma modalidade, e tu sabes que a abordagem não pode ser a mesma, porque a reação vai ser diferente, a predisposição às vezes é diferente. Agora, o que eu te posso dizer é que dificilmente o nutricionista consegue levar a sua avante, ou seja, fazer com que haja uma boa adesão às estratégias que vai aplicando, sem ter algum conhecimento de psicologia de base. E isto eu não estou a dizer que o nutricionista vai ser psicólogo, não é por aí. Mas é importante que o nutricionista não seja quadrado e acho que pode fazer uma consulta um doente com um atleta com bulimia nervosa da mesma forma que faria para perda de peso ou da mesma forma que faria para ganho de peso, para subir de categoria. Não pode, não pode. E aí eu acho que os conhecimentos básicos que tu possas ter em termos de entrevista motivacional, ou seja, falares com o atleta, perceberes o que é que está a motivar o atleta a tomar aquela decisão, conseguires estar do outro lado e antecipar os movimentos dele, antecipar as atitudes que ele possa ter, fazeres uma coisa que se chama o questionamento socrático, parece assim um nome um bocado estranho, mas basicamente é tu perguntares ao atleta, muitas vezes, quando ele está
em loop, quando ele está numa cadeia destrutiva muito grande, porque é que ele está a achar determinada coisa, se ele tem evidência para acreditar realmente em determinada ideia. Às vezes, Fernando, é tu saberes flexibilizar, saberes que não vais tratá-lo de uma consulta para a outra, mas que se de uma consulta para a outra te conseguires aumentar em gestão 10%, ótimo. Era um sonho, não é? Mas às vezes 4% que tu consigas aumentar em gestão, ótimo. Outra questão que eu acho importante da psicologia é mesmo também a questão da descoberta orientada. Tu saberes que podes ir trabalhando com o atleta para ele próprio chegar às conclusões que tu queres que ele chegue. Em vez de ser tu a dizer, olha, tens de fazer isto, 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 tentares envolvê-lo na questão. Mas para isto resultar tudo, é sempre, lá está, tens de ter sempre a cooperação dele. E, portanto, enquanto não houver um trabalho de base com o psicólogo, com o psiquiatra, para o atleta também perceber o estado em que está, é muito difícil tu usares estas ferramentas na terapêutica nutricional. Tudo aquilo que eu disse, na verdade, não são conceitos exclusivos da psicologia. São conceitos que tu deves conhecer, ou pelo menos para me defender eu tentei ir conhecendo para integrar na consulta, porque eu percebi, e qualquer pessoa percebe, que quando tu vais, principalmente em pessoas que não querem ser tratadas, quando tu vais com aquela ideia universitária de consulta e como tu treinavas, a tua tabelinha e tudo isso, tu não consegues fazer nada. E por isso é que aqui é muito importante esta primeira parte da consulta, onde tu consegues chegar ao atleta e trabalhar com ele, muito mais do que tu conseguires apresentar uma bonita tabela, ele ver que tens uma tabela de Excel toda XPTO e que és mesmo bom nutricionista. Isso não interessa nada. Não interessa nada. Aqui, tu fazes uma própria reestruturação dos teus objetivos para trabalhar com ele é muito importante. E, portanto, eu acho que não é tu quereres ser psicólogo, porque isso, não, senão ia correr muito mal para o atleta e ia correr muito mal para nós. Acho que, principalmente, eu tento, quando há um acompanhamento psicológico, eu tento até, se o atleta achar por bem, às vezes até falar com a psicóloga, já aconteceu, ou com o psiquiatra, ou ambos, tentar que haja uma cooperação e que o trabalho seja feito de forma integrada. Porque às vezes também tu sabes que na consulta estamos a fazer um trabalho e lá está, queremos garantir que isso aí é transversal a todo o resto da terapêutica. E, portanto, estas questões da psicologia, eu acho é que são questões que nós próprios devemos trabalhar até para consultas mais simples, que não são nada simples, mas que são mais comuns, como, por exemplo, a perda de peso. Às vezes são questões e são estratégias que tu depois acabas por ter conhecimento e flexibilizar e usar até na perda de peso, porque sabes que vão ajudar. Se tu não conseguires chegar à pessoa, tu não consegues fazer a alteração na terapêutica nutricional. E não adianta. A maioria das pessoas, enquanto tu não chegares ao gatilho da ingestão alimentar, tu não consegues. E, portanto, lá está, como tu disseste e bem, não queremos abarcar tudo, não queremos ser experts em tudo. Não sou nutricionista, PT, psicóloga, não é isso. Mas lá está, nós sabermos, até em conversa com psicólogos, explicar, pedir ajuda. Olha, o que é que achas que eu devo saber aqui? O que é que tu me sugeres? Quando eu quero chegar aqui à questão da comida, que passos é que eu tenho de fazer antes com o doente? E eu acho que é um bocadinho aí a estratégia também. Foi assim que eu tentei também ir estruturando as minhas consultas para tentar que funcionasse melhor, não é? Com certeza, e como eu falei, é de extrema importância, acho até que deveria ser dentro da nossa formação. Aqui no Brasil a gente também, até onde eu sei, não tem, eu não sei se alguma universidade pode até colocar como matéria ali, mas eu não sei. Eu acho que é essencial. Tem até uma coisa que o Rinaldo, que teve aqui, ele sempre fala que é, para os nutricionistas, ele fala, olha, quem só nutrição sabe, nem nutrição sabe. Então não eu acho interessante isso, porque é o que você falou, muitas vezes, essa parte, ela talvez seja o principal de uma primeira consulta, você estar ali, conversar, realmente entender seu paciente. Não necessariamente a gente está falando de pessoas que tenham doenças de comportamento alimentar, mas
de qualquer indivíduo, né? Então não dá para ser aquela coisa automática, porque só olhar a guideline e botar ali, ele nem precisava da gente, né? Ele podia ir lá, o atleta, ó, deixa eu ver aqui, tá, vou treinar tanto, vou comer isso aqui. Enfim, mas aí eu queria só que você falasse, então, até da sua prática, não só da parte dos estudos, mas da sua prática clínica, o que é mais comum a atleta apresentar? Qual dessas doenças alimentares você vê com mais prevalência ali com as atletas e como é que é a abordagem logo ali no início? Olha, normalmente, mesmo em termos de perturbação de comportamento alimentar e como é transtornado, a compulsão é muito frequente em atletas. Principalmente porque são atletas que muitas vezes vêm com a ideia de que se treinarem muito, estão desculpabilizados para ter períodos de compulsão. Ou seja, Helena, eu fiz bidiário, eu comi muito bem até às 4 da tarde, depois fiz o segundo treino do dia, mal saí do treino, comi tudo que tinha em casa. Portanto, e lá está, é bastante característico de alguns atletas e eu tenho visto mais. Não podendo, até porque, lá está, não estando incluída no DSM, mas que eu acho que vai estar, eu acho que eu aponto que seja bastante prevalente de facto. A questão da ortorexia, eu acho que nós vamos começar a ver cada vez mais. O Gabriel Martins tem um episódio do podcast dele muito bom sobre isso. Eu acho que a questão da ortorexia vai ser de facto, quando for considerada uma perturbação de comportamento alimentar, nós vamos ter de estar muito bem preparados, porque lá está, é muito difícil tu perceberes a linha entre o atleta é muito focado, é muito dedicado e quer fazer tudo bem, e a linha de está ali um problema e a pessoa está obcecada, e a pessoa está a levar aquilo a um extremo. Mesmo para nós, não é fácil perceber onde é que está essa linha. E, portanto, por isso é que também lá está, tens noção da doença, tens noção dos questionários, é super importante. Super, super, super importante. E eu acho que eu apontaria aí, tanto para a compulsão como para a ortorexia alimentar, para a ortorexia nervosa. Eu acho que sim, acho que seriam essas duas, e a ortorexia nervosa cada vez mais, porque também nós vamos estar mais predispostos a saber pescá-la quando ela aparecer. E só para também pegar esse gancho, o professor Wilson teve aqui também, e ele apresentou ele é fisiculturista também, ele é atleta, mas professor, doutor, e ele apresentou um estudo com atletas femininas do fisiculturismo sobre compulsão alimentar depois da prova, né? Depois que elas saem do palco, e já começa no backstage, logo depois que elas saem do palco, já começa ali. Dá 2 minutos depois, elas já estão botando essa compulsão comendo, e isso pode durar, nesse trabalho mostrou, foi com questionário, é claro que tem as suas, né, falhas, o estudo, mas até, se não me engano, 4 semanas daqueles episódios acontecendo recorrente. Então, é algo assim que é muito, e o fisiculturismo tem muito esse lado, né, que é o esporte ali de estética, como a gente tinha comentado. E tu deves sentir isso também com os teus atletas, porque muitas vezes, principalmente quando o peso é sofrido, quando o atleta esteve ali a fazer muita coisa para chegar àquele peso, se a prova for às 5 da tarde, mas a pesagem for às 8 da manhã, às vezes entre as 9 da manhã e as 2 da tarde vai ser ali uma ingestão um bocado brutal. E portanto, esses episódios, lá está, que são muito característicos de uma relação que tu não queres com a comida. Porque é muita estabilidade, e mesmo do ponto de vista fisiológico e mesmo do ponto de vista metabólico, é muito agressivo. São comportamentos muito agressivos e muito instáveis. Parece que o teu corpo depois não sabe muito bem com o que contar. E a tua preparação psicológica também não. É muito difícil de gerir. Muito complicado. E já entrando também na parte a gente falou muito das doenças alimentares, do tratamento, diagnosticar, mas e aí, o que a gente pode fazer, principalmente olhando para esse público mais jovem, essas atletas mais jovens, o que o profissional, o nutricionista, ele pode fazer para contribuir, para não contribuir, na verdade, para que essas doenças apareçam? Aqui em atletas jovens, por exemplo, eu acho que é muito importante nós percebermos, quando estamos principalmente em primeiro contacto com a atleta, como é que é a relação dela com o peso, como é que foi a evolução dela com o peso, como é que ela se vê,
onde é que ela gostaria de estar, quais são os objetivos. Nós normalmente, de uma forma, na nutrição assim mais antiquada, nós perguntávamos sempre o peso ideal da pessoa, como é que a pessoa se gostava de ver, etc. O que depois acaba por criar muitas vezes uma obsessão com aquele número para a pessoa, e não é de todo o ideal. Mas nós percebermos, se a atleta se vê muito longe ou muito perto do objetivo e daquilo que ela acha que ela acha que deveria ser, acaba por ser muito importante para conseguirmos também estar mais sensíveis, a outros a comportamentos que ela possa ter. Depois, eu acho também, Fernando, que mesmo a nossa posição, por exemplo, nas redes sociais, mesmo a nossa posição quando damos palestras, tudo isso, se nós estivermos mais conscientes destes problemas de comportamento alimentar e assim, provavelmente nós também vamos ter menos comportamentos e dizer menos coisas que possam contribuir um bocadinho para esta cultura de, de uma relação um bocadinho estranha com a alimentação, percebes? Eu não estou a dizer que nós devemos ser todos nutricionistas comportamentais, não é isso, mas nós sabermos pegar o melhor de cada área e traduzir na nossa prática clínica é super importante. E nós somos nutricionistas, ok, a nossa prática pode ser mais direcionada ao desporto, mas nós sabermos que há estratégias na nutrição comportamental, no comer intuitivo, que nós podemos ter de introduzir. Há estratégias de nudge, até na alimentação coletiva, que nós podemos ter de introduzir nos nossos colegas, nos nossos atletas. Tudo isso depois acaba por ser uma salada de frutas para a nossa atuação. Eu acho que, em relação àquilo que tu disseste, eu salientaria muito também, lá está, a nossa presença nas redes sociais. Eu acho que cada um de nós, saber que tem de contribuir para que não haja esta ideia de que o objetivo do nutricionista é emagrecer toda a gente e policiar a comida de toda a gente, porque tu já sabes que é difícil, já tens imensa gente a achar sempre que estás a policiar a comida, que o objetivo da tua vida é emagrecer pessoas, e não é. De todo, não é? Portanto, nós contribuirmos para uma maior literacia das pessoas em relação à nossa profissão e estarmos mais atentos a quando vemos até comentários de colegas ou posts de colegas que nós pensamos, se calhar ir falar com o colega, debater porque é que ele escreveu aquilo, explicar, olha, tu ao dizer isto se calhar estás a ser um bocadinho insensível para com isto, isto e isto. Eu acho que isso aí é super importante. Nós não vamos estar sempre certos, ok? Nós vamos errar imenso, e faz parte, mas termos essa noção do que podemos trabalhar e do que podemos trabalhar enquanto comunidade de profissionais, eu acho que é super importante, e aqui as redes sociais têm um impacto brutal na proliferação dessas doenças de comportamento alimentar. E eu, só para também complementar, tem algo que eu falei na live do professor Marcos também, que era uma live mais focada na parte comportamental, que foi até uma autocrítica que eu fiz, né? Então foi falando da nossa classe em cima de mim e pensando muito aqui no Brasil, tá? Mas eu falei, olha, vejo muitos colegas falando que não valorizam a nutrição, que às vezes as pessoas falam do valor da consulta e tal. E aí a minha reflexão foi, será que a gente está valorizando a nutrição no sentido de, tudo bem, é rede social, a gente sabe que a gente quer mostrar o trabalho, as pessoas estão sempre antenadas nessa coisa, elas querem saber o que emagrece, o que ganha massa muscular, mas isso ainda é muito superficial. Será que a gente está valorizando a nutrição no sentido de, a nutrição, ela é de extrema importância, por exemplo, para a prevenção das doenças crônicas, uma melhor qualidade de vida. Será que a gente está passando isso nas redes sociais, por exemplo, ou a gente só quer falar de emagrecer e ganhar massa muscular? Né? Então, assim, claro, vai falar, faz parte, tudo bem, mas eu acho que se a gente ficar com esse papo, a gente mesmo não está valorizando a nossa ciência, que é de extrema importância, né? Então, acho até que esse momento do Covid, até em alguns pontos a gente tenta tirar alguma coisa positiva. Eu cito, por exemplo, algumas pessoas parando de olhar para a parte só do físico e falando, olha, mas eu estou em casa e eu quero me alimentar melhor, etc., e valorizando um pouquinho mais a nutrição. A gente falou dos psicólogos aqui, eu não sei se em Portugal também, provavelmente sim, mas aqui tem muitos psicólogos atendendo de graça, fazendo esse trabalho, e estão sendo super requisitados, então tem ajudado muita gente, as pessoas começaram a correr atrás disso. Então, eu acho também que faz parte, acho que a gente tem que ter essa autocrítica também de entender
se a gente está valorizando a nossa ciência, né? Que não é só ganho de massa muscular, emagrecer é um dos principais fatores, junto com o exercício físico, enfim, a parte da saúde mental também, na prevenção de doenças crônicas, na melhor qualidade de vida de uma pessoa, né? Eu costumo brincar, eu vou falar uma coisa que é até feia, mas eu já falei isso para paciente, falei, olha, hoje você só está pensando se seu bíceps está grande, se você está com um tanquinho, se está sarado, não sei se vocês falam sarado aí também. Mas daqui a um tempo, numa certa idade, você vai estar preocupado se você pode limpar o seu bumbum sozinho, tá? Então, assim, é algo a se pensar. É isso. Essa é a minha reflexão. E agora eu já peço para a gente começar a encerrar, para você deixar também. Eu primeiro quero agradecer a sua presença, foi muito legal a conversa, gostei muito. Para mim foi um aprendizado enorme. Eu vou começar a estudar muito mais essa área, já tenho tido cada vez mais interesse. Eu agradeço muito a sua presença, eu estou muito feliz de te ter aqui. A gente está com uma sequência de jovens aí que eu acho que estão se destacando muito na nutrição, tanto aqui quanto em Portugal, e que tem muito, muito ainda para mostrar para a gente. Então, muito obrigado pela oportunidade de ouvi-la aqui na live. Não, obrigada, Fernando, foi um prazer. Por mim, ficávamos aqui e continuávamos a conversar sobre este tema. Porque vai cair. É mesmo. E olha, teres deixado trazer este tema, porque eu acho que ter aqui esta oportunidade para falar sobre estes temas foi da maior importância. E portanto, olha, só tenho a agradecer. Para mim foi um prazer, espero que também tenhas gostado e que pronto. Até à próxima. Gostei muito, gostei muito. Então, eu agradeço. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem, mas aí tem que ser rapidinho, 20 segundos, que a live vai cair. Ela já está me avisando. Então, a minha mensagem é para, lá está, valorizarem a alimentação, valorizarem o papel do nutricionista e saberem que a nossa atuação, lá está, tem de ser enquadrada e multidisciplinar, para termos, de facto, o objetivo. Certo. Muito obrigado.